Bem, meus irmãos, o título que eu dei para a mensagem de hoje é Cristo como âmago da igreja, ou seja, Cristo como centro, certo? Não é você que é o centro do coração de Deus, não, é Jesus, né? E Ele é o âmago da igreja, o principal, o ponto de foco, de adoração e de motivo do nosso serviço. Antes de entrar no texto, eu sempre gosto de comentar sobre o contexto, né? Então vamos ver algumas curiosidades a respeito da carta aos primeiros Coríntios, certo? Paulo, ele escreveu essa carta durante a sua terceira viagem missionária, ali em direção de Roma, provavelmente de Éfeso, né? Éfeso era um campo onde os apóstolos gostavam de parar para escrever. Então provavelmente foi de lá, na década aí do ano 54 a 55, geralmente é a data que os comentaristas, né, os estudiosos vão colocar sendo a escrita dessa carta. E a cidade de Corinto era uma nova cidade, ela era orgulhosa de ser romana e que se considerava uma província importante e significativa do Império Romano, por conta do seu comércio entre portos e cultura elevada. O que acontece? Corinto era uma cidade que ficava num local bem estratégico. Lembra que o comércio ali, o principal meio mais rápido de condução de itens, né, de comércio, era por meio dos navios. E Corinto era uma cidade portuária, mas ela era diferenciada, ela não ficava bem no porto em si. Ela ficava um pouco afastada e ela ligava dois portos que dividiam uma pequena península lá, uma ilha. Então, em vez dos navegantes terem que rodar toda essa extensão de terra para chegar no outro porto, eles atracavam em um desses portos, tiravam ali os barcos que eram transportados, tinha todo um serviço, né, por Corinto, e aí ia para o outro lado da cidade para poder passar. Ou seja, Corinto então cresceu muito devido ao comércio, porque o comércio passava por ali, né? Então cidades que são grandes centros de comércio tendem a crescer mais. E também a cultura helênica cresceu bastante lá. Então os debates de filosofia, retórica, né, a performance, todas essas coisas eram coisas comuns em Corinto. E aí aquele pessoal se superbeceu. Tinha uma prática de trocar de favores a fim de saber quem era o mais importante. Então, se eu sou rico, eu fazia alguns favores para as pessoas a fim de que essas pessoas ficassem comprometidas em fazer favores para mim. Então se tinha esse tipo de cultura. E isso vai impactar na igreja de Corinto, como nós vamos ver hoje, certo? Outro aspecto é que Paulo chegou em Corinto vindo de Atenas, durante a sua segunda viagem missionária, que pelos estudos a gente coloca ali do ano 51 e 52, que foi durante o cargo do procônsul romano Gálio. E é por conta disso que a gente consegue datar essa data, né? A gente vê quando Gálio esteve lá em Atenas, sendo procônsul, como se fosse o governador em Atenas, durante o Império Romano, que a gente data. E essa história é contada em Atos capítulo 18. E dessa vez eu queria ler. Vamos lá em Atos capítulo 18, do verso 1 ao 17. Dá uma olhada da chegada de Paulo e como foi a estadia dele ali, as coisas que aconteceram. Eu quero enfatizar alguns nomes que vão aparecer aqui. Atos capítulo 18, do 1 ao 17. Diz assim: Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo se aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo tinha seu ministério aqui em Corinto em pregar nas sinagogas, né? Sempre tinha sinagogas ali onde os judeus se reuniam para estudar a Torá. Então Paulo, como um rabino, ia até lá, expunha a Torá e apontava para Jesus como o Messias prometido. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus.
Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Grava esse nome, Crispo, né? Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então o ministério do apóstolo Paulo foi de 1 ano e 6 meses ali no meio, para consolidar a palavra de Deus, antes de partir, né? Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus, concordemente, contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atendei-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Gravem também esse nome, Sóstenes. Vamos voltar então aos 1 Coríntios. E eu queria ler o primeiro verso do capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Lembra o principal da sinagoga? Ele era alguém que tinha crido no Evangelho. Foi espancado, né, pelos judeus, porque não queriam aceitar que Jesus era o Cristo. Veja como é esse mesmo povo que Paulo aqui está tratando, certo? Então ele vem responder essas questões. E guardem aquele outro nome, Crispo, pois ele vai aparecer no nosso estudo de hoje, na exposição de hoje. O outro aspecto que eu quero trabalhar aqui também é que Paulo teve uma correspondência anterior com essa igreja, ao que parece, para tratar de assuntos de imoralidade. Então veja o capítulo 5, verso 9 de 1 Coríntios, onde diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então veja que Corinto era uma cidade complicada mesmo, né? Muitos dizem que lá a imoralidade era espiritualizada, parecido com hoje, né? A imoralidade é visto como algo bom, positivo, que é algo promovido. Isso poderia acontecer com os coríntios. Então Paulo teve que escrever admoestações ou alguma orientação a respeito disso antes da escrita dessa carta. Nós não temos essa carta porque não era inspirada por Deus, né? Então ela se perdeu na história. 1 Coríntios, que é a carta que estamos estudando, o outro aspecto, para terminar, é que Paulo escreveu essa carta para tratar de problemas sérios que estavam ocorrendo na igreja, sendo esses divisões, que é o que nós vamos ver hoje, sexualidade, idolatria, culto e sobre a doutrina da ressurreição. Então é interessante que Deus encorajou o apóstolo Paulo a continuar nessa igreja, a continuar pregando o evangelho nesta cidade, formar uma igreja que, apesar dos muitos problemas, continua sendo a igreja de Cristo. Foi o que nós vimos no último culto, né? Que é Deus que nos faz ser igreja. Apesar dos nossos problemas e dificuldades, assim como Corinto aqui tinha, Paulo, ainda assim, no começo da sua carta, diz que ela é a igreja de Deus, que Deus tem dado dons aos coríntios. Então, é Deus que nos faz ser igreja. E é por isso que ele vai escrever e se dedicar tanto, muitos capítulos, para tratar desses problemas, porque ele entende que é a igreja de Deus e que a igreja precisa aprender a vontade de Deus. E, portanto, o propósito dessa carta é conduta e doutrina da igreja de Cristo. Esse é o grande alvo do apóstolo Paulo, a escrever essa carta, a se portar com esses irmãos. Talvez nós não gostássemos de ser numa igreja como essa, como nós vamos ver, à medida das exposições e da nossa caminhada,
mas Deus ainda assim salvou essas pessoas. São nomes que estão registrados nas Escrituras. A gente viu Sóstenes sendo citado, nós vamos ver Crispo sendo citados. Nós vimos Áquila e Priscila, que é bem mais conhecidos no geral, né? Provavelmente eles trabalhavam em Roma e aí foram expulsos de Roma, pelo que o texto relata. Então provavelmente ele pastoreou por lá, por Roma, e depois foi expulso. Então futuramente vai voltar. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever Romanos, nessa mesma época, tratando do problema que havia entre a igreja formada por gentios e por judeus, porque os judeus saíram uma época e depois voltaram para Roma. Mas não é o nosso alvo hoje estudar o livro de Romanos. Nosso caso aqui é Corinto. Entender qual conduta que Deus deseja que tenhamos, né? E quais são as doutrinas básicas da nossa fé que nós jamais podemos abrir mão. Existe um espaço para que nós como cristãos possamos ter uma certa diferença de visão, né? Mas existem aspectos que nós temos que ter um embasamento firme, fixo e jamais modificado. E é isso que o apóstolo Paulo vem tratar aqui com a gente, certo? E a divisão do livro, ele se dá justamente tratando dessas temáticas. Então, do verso 1 ao verso 9, nós vimos a introdução, onde vimos que é Deus que nos faz ser igreja. Isso é um ato de Deus, sobrenatural de Deus agindo em nós. E agora nós vamos estar vendo o problema da desunião na igreja, que vai do verso 10 até o capítulo 4, verso 21. Ok? Nós vamos estar numa primeira parte, por agora, observando isso. Vamos então ao texto. O primeiro aspecto que eu queria observar desse texto é de que nós somos chamados à união de pensamento e intenção. Veja só o que o apóstolo vai dizer no verso 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês estejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Veja que forte, né, essa abertura, essa primeira exortação que o apóstolo Paulo começa a fazer. Ele olha para os irmãos, vê a complicação que está tendo, como ele vai expor mais adiante, e diz: olha, a minha orientação primeira é que vocês entrem em acordo com o que vocês creem, com o que vocês pensam, que vocês não fiquem se dividindo, como a gente vai ver mais adiante, que um diz de Paulo, outro diz de Apolo. Vamos entender um pouco mais sobre isso ao chegar nesse verso. Mas o alvo da igreja é encontrar a unidade. Esse é o grande foco dele, que vocês sejam unidos de duas formas: pensando a mesma coisa, ou seja, tendo a sua confissão esclarecida, vocês sabem no que creem, vocês sabem como devem se comportar, e no mesmo propósito. Propósito pode ser traduzido também com intenção, ou seja, com o mesmo desejo, movidos com o mesmo alvo. Isso começa a revelar em nós problemas que havia aqui na igreja de Corinto e que pode haver em nosso meio. Primeiro, podemos ter um modo diferente de pensar a respeito de Deus, uma forma que não é aquela onde a ortodoxia cristã permite a multiplicidade de pensamentos, né? Por exemplo, a respeito da volta de Cristo, muitos irmãos que creem no Senhor e são igrejas sadias podem pensar de forma diferente de nós. E isso não há um problema em si, não é algo que afeta a questão da salvação. Mas a doutrina da ressurreição, que é o problema que eles estavam tendo, que haviam falsos mestres ali no meio, ensinando que Cristo não tinha ressuscitado, ou pior, ensinando que não havia ressurreição, isso é gravíssimo. Isso nenhuma igreja cristã pode dizer. Todos têm que crer na ressurreição, né? Então temos que ter essa unidade de pensamento, de fala, ser isso a nossa pregação. E o pior, nós não devemos usar essas discordâncias como motivos para nos dividirmos. Antes, Deus nos chama a termos unidade. Eu gosto de pensar na figura de uma orquestra musical, né? Todos ali têm suas funções, tem os violinos, as flautas transversal, as flautas doces, oboé, os cellos, os violinos, violas, piano, etc. Um monte de instrumento, né? Tem outros que a gente nem conhece, que está lá no meio também.
E todos têm suas funções. Tem um cara que a música toda, a função dele vai fazer isso aqui, ó. Bater os pratos. Mas ele tem função e tem importância ali no meio da orquestra. Assim devemos ser nós, unidos nesse mesmo propósito. Buscar essa unidade. É isso que Deus deseja na igreja que Ele fez. Foi o que a gente aprendeu no domingo passado. Ele que nos fez ser igreja. Não foi um passo nosso. Então, cabe agora a nós, na esfera daqui, da responsabilidade humana, lutarmos, nos esforçarmos por essa união de pensamento e de intenção, de propósito. Por que nós servimos a Deus? Entende? Não é simplesmente porque eu acho legal ou acho cultural, mas é porque Deus nos resgatou para um propósito maior, para a glória do nome dele. E é o que nós vamos ver mais adiante. O verso 2 ele continua: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe que há briga entre vocês. Então o que houve? As igrejas naquela época se reuniam nas casas de alguns irmãos. A gente está vivendo um pouco disso, né? Se reunia na casa dos irmãos, geralmente irmãos que tinham condições financeiras maiores, porque tinham casas maiores, tinham um pátio, né, um átriozinho, algum local que dava para recepcionar um grupo de irmãos que daria mais ou menos a mesma quantidade que nós estamos aqui hoje, certo? Então havia várias igrejas. Só que foi o que esses irmãos da casa de Cloe, né, eles perceberam. Se eles fossem botar o nome na placa da igreja, seria Igreja da Casa de Cloe, né? Se a gente fosse fazer a mesma coisa, seria a Igreja da Casa de Genival, né? Eu estava pensando, achei engraçado. O que esses irmãos acharam, mas eu ri. Então o que esses irmãos perceberam? Estavam vendo brigas. Tinha casa e membros daquelas casas que estavam se achando mais importantes ou um referencial de maior importância do que os outros, das outras igrejas, das outras casas. E isso estava gerando briga, contenda, divisões. Aí, como eu disse, a doutrina da ressurreição estava em xeque. Então veja que complicação. E então esses membros da casa de Cloe buscam o apóstolo Paulo pedindo socorro, nos ajude, nos mande uma orientação oficial. E ele vai então escrever a eles, né? E ele vai dizer, olha, refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Perdão. Então, o que estava havendo nesse local? As igrejas aqui, as casas, melhor, né? Os membros em cada casa, as comunidades locais, estavam buscando aquele status elitizado que eu comentei que os coríntios tinham, buscando um certo caminho de tradição. O Evangelho segundo o apóstolo Paulo, o Evangelho segundo Apolo, que foi um outro missionário, né, muito forte e dedicado. Outros, Pedro, eu sou de Cefas. Cefas é a mesma palavra para Pedro, né, que significa pedra. E outros se achavam tão superiores, né, eu sou de Cristo. Então veja o problema aqui. Todos esses irmãos, eles eram cooperadores entre si. Paulo, Apolo, Cefas, Pedro, que é Pedro, né? Todos eles cooperavam entre si. Mas o que esses irmãos começaram a fazer? Quem é o melhor dentre eles? Então, como eu devo seguir? E pior, pessoas querendo validar o seu ministério, dizendo, eu vim de Apolo. Entende? Por isso que a gente vai ver o problema com o batismo mais à frente com o apóstolo Paulo. Eu sou de Paulo, Paulo me batizou. Eu sou de Apolo, então vocês devem me seguir. Então, havia essa preferência. Provavelmente Paulo, por ser o fundador, Apolo, por ser grego, então a exposição dele para os gentios era mais agradável, porque ele sabia falar, né, o grego com maior fluência e costume do que os missionários. E Pedro, por ser o principal dentre os apóstolos ali, realmente sendo uma figura de proeminência. Então provavelmente eles estavam buscando status e não a doutrina, percebe? A visão deles se tornou equivocada e isso jamais pode ser a nossa busca. Já imaginou se nós fôssemos seguir pastores e não a palavra de Deus em si? Seria complicado. Nós teríamos que virar desigrejados, né?
e assistir só os grandes pregadores pela internet. Porque um pastor comum jamais vai fazer uma pregação tão grande como os grandes pastores que já têm experiência, ou já prepararam aquele sermão várias vezes, né? Estão bem afiados naquele sermão. Mas não é assim. Nós não estamos buscando beleza ou posição de ministério. Nós estamos buscando adorar a Deus no mesmo propósito, no mesmo modo de pensar. Então nós não seguimos pessoas em si. O objetivo não é vocês seguirem a mim, que sou pastor. O meu dom como pastor é a função de orientá-los segundo a palavra de Deus. É para isso que Deus me levantou aqui e me trouxe para esse ministério. É somente isso. Mas não é a minha personalidade. O pastor é legal, é engraçado. Nem tanto que minha piada ninguém viu, né? O pastor não é engraçado, então eu gosto de pastor. Ou coisas desse tipo. Não são isso. Não é a minha capacidade em si. Mas é o que a palavra de Deus diz e a minha fidelidade à palavra de Deus. Assim como esses homens eram fiéis. Esse foi o problema dos irmãos. Estavam buscando ver outros elementos. Ou seja, posicionamento, ou seja, a retórica, que era algo muito querido ali entre eles, né? Quem gosta de estudar as coisas clássicas vai lembrar do Trivium, né? Que um dos pilares do Trivium é a retórica, a gramática e a lógica. Então, provavelmente, Apolo era um grande orador, por assim dizer. Alguém que tinha uma retórica excelente, já que ele conhecia muito bem o idioma. E outros buscavam posição. Pedro, principal dos apóstolos, então, sou de Pedro, né? Paulo foi o fundador aqui, então ele é o mais importante. E ficava nessa briga tola e sem sentido. E pior os outros, né? Eu sou de Cristo, dizendo, olha, esses aí não importam. Eu vim do próprio Jesus. Parece ser um problema que vai crescer na segunda carta que o apóstolo Paulo vai tratar com os coríntios, quando ele fala dos super apóstolos que haviam ali no meio deles, né? Apóstolos, pessoas que se diziam apóstolos e se sentiam grandiosos. Um outro aspecto que a gente percebe aqui na carta é que buscar status na igreja nos levará a despedaçar a Cristo. Então veja, nosso alvo é buscar a unidade. E se a gente não fizer isso, fizer que nem o que estava acontecendo com esses irmãos em Corinto, buscarmos o status, nós vamos acabar por despedaçar a Cristo. Veja o que diz o verso 13. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que foram batizados em nome de Paulo? Veja que pergunta forte que o apóstolo Paulo fez aqui. Será que Cristo está dividido? O que o apóstolo Paulo quer asseverar aqui? Que a unidade da igreja se encontra em Cristo e não nas personalidades. E aí ele passa a descrevê-lo como alguém que fica ridículo a ser posto como um exemplo de status a ser seguido. Será que Paulo foi crucificado por vocês? Não foi? Ou será que foram batizados em nome de Paulo? Não, não foi. É um absurdo pensar nisso. A nossa salvação é por meio de Cristo. Mas no momento em que a gente sobe personalidades no nosso meio, no momento que nós buscamos os status por si, por algo assim, nós estamos despedaçando a Cristo, dividindo a Cristo. É isso que eles estão fazendo na prática. E o apóstolo Paulo vai louvar a Deus, mas não por conta de algo bom que está acontecendo ali, mas pelo fato de ele não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, nomes que aparecem lá em Atos, né? Pedi para decorar o Crispo, veja só. Paulo batizou eles, mas ele louvou a Deus por não ter batizado muitos deles. E por que, se o batismo é algo tão bom? Ele diz no próximo verso: para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. E aqui a gente consegue perceber o problema que estava tendo ali. Pessoas estavam se dizendo ter sido batizados pelo apóstolo Paulo e, portanto, dignos de confiança de receber aquela instrução porque foram batizados pelo apóstolo Paulo. Percebe a complicação? O motivo não é mais as escrituras, o que Deus ensina, o que Deus está trazendo, a vontade revelada de Deus, a palavra de Deus. Está sendo o fato da pessoa ter sido batizada por fulano de tal. É como se fosse assim: se eu for um batista, né, nós somos batistas, não, mas nós somos do movimento batista regular, logo todos nós somos extremamente saudáveis. E a resposta é
Não necessariamente. Primeiro, por mais que a pessoa tenha esse título, talvez ela não esteja seguindo aqueles princípios próprios do movimento, né? E segundo, o título por si só não significa nada. A importância é a vida diante de Deus. Por mais organizada e bem estruturada uma denominação ou um movimento de igreja, que é o caso do movimento batista regular, se dediquem a ter uma doutrina sólida, bem clara, bem estabelecida, sempre pode surgir falsos profetas no meio desses movimentos que vão deturpar, que vão seguir outros caminhos, que vão tirar os irmãos do rumo. E pior, eles podem até seguir a cartilha que diz as doutrinas, mas não ter uma vida real com Deus. E isso acontece em todas as denominações. Eu me lembro de uma história de um jovem que conheceu as doutrinas da graça, né? E aí ficou muito empolgado, certo? Ele já tinha saído frustrado de igrejas neopentecostais por conta de todo aquele contexto confuso que acontece naquele meio. E aí decidiu procurar uma igreja reformada, assim, nível máximo. Então foi para uma igreja presbiteriana. Então foi lá, se engajou, buscou servir, mas o pastor não conseguia dar muita atenção para ele. O aconselhamento parece que não fluía muito bem. E aí ele se desanimou. Poxa, eu pensei que a igreja presbiteriana era perfeita, né? Porque tem toda uma estrutura mega organizada. E lá ele se frustrou e acabou saindo da igreja. Na verdade, abandonou até a fé. Ou seja, ele estava em busca de um status, né? De uma modalidade, de algo assim. E abandonou a fé. Depois se descobriu que esse pastor estava envolvido em adultério. Terrível também, né? Um outro problema. E aí afastaram o pastor, não sei o que aconteceu com ele. Mas veja o complicado. Nós não podemos seguir status em si. Não é a igreja batista que vai ser salva. É todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Que dentre eles há irmãos que congregam em igrejas batistas. Mas não somente, né? Não é somente os batistas que serão salvos. Mas aqueles que creem no nome do Senhor. E esse é o cuidado que temos que ter. Porque senão nós vamos pegar tradições ou orientações, assim como esses irmãos estavam dizendo, para querer validar o nosso ministério. E não é isso que valida o nosso ministério, é o próprio Cristo. Lembra? É Deus que nos faz ser igreja. Foi o que a gente aprendeu no domingo passado. E é para Deus que nós devemos buscar e se esforçar em caminhar em unidade. Porque se nós buscarmos esses status, os nomes por si só, né, nós vamos acabar despedaçando a Cristo, certo? Não é errado nós termos uma denominação, sermos, por exemplo, batistas regulares, não é isso? Nós só estamos identificando o caminho que nós cremos, né? Deixar mais claro, olha, nós seguimos esse tipo de doutrina, nós nos identificamos mais com essa forma de pensar, de compreender o que as Escrituras dizem. Isso não é um problema. O problema é pensar que isso valida o nosso ministério ou essa ser a motivação de fazermos o que nós fazemos. E não pode ser este o nosso propósito. A nossa unidade de pensar não está no movimento em si, está nas Escrituras. Nós nos associamos a algum movimento, a algum título desses, por entender que aquelas doutrinas realmente é o que está sendo ensinado nas Escrituras. Somente isso. Mas esses irmãos estavam usando o nome do apóstolo Paulo para querer validar os seus ensinos, dizendo: eu fui batizado pelo apóstolo Paulo, logo vocês têm que me seguir, porque o apóstolo Paulo foi o fundador. Então percebe o problema? Não, eu sigo a tradição de Apolo, o grande orador, que orou com eloquência e explicou para a gente os textos complicados, porque ele consegue dialogar bem com a gente. Então vocês têm que me seguir. Não, eu vim ali pelo meio do ministério de Pedro, que passou aqui e nos ensinou. Então vocês têm que me seguir, porque Pedro é o principal dos apóstolos. Ou seja, eram as pessoas que estavam sendo usadas para validar, e não a palavra de Deus, e não o próprio Cristo e o dom que Cristo dispensava sobre a igreja. E aí caminhamos então para o terceiro ponto do sermão de hoje. O serviço cristão tem como objetivo pregar a Cristo. Veja o que ele vai dizer nos últimos dois versos, 16 e 17. Também batizei a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei nenhum outro. E aqui ele enfatiza: eu não me lembro, né? Ele bota bastante força nesse verso, se batizou algum outro. Por quê? Justamente para que ninguém diga
que as pessoas devem segui-la simplesmente porque ela foi batizada pelo apóstolo Paulo. Então ele dá dois nomes, Crispo e Gaio, como nomes que, são irmãos que eu conheço, que realmente batizei e vejo que eles são saudáveis, vocês podem se aconselhar com eles. Mas fora esse, só teve a casa de Estefanas, que não era alguém provavelmente envolvido com essas polêmicas. Mas, além desse, não se lembra de nenhum outro. Ou seja, se surgir alguém no meio de vocês dizendo, eu fui batizado pelo apóstolo Paulo, vocês devem ignorar, não devem segui-lo. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Aqui tem vários elementos. Ele diz, o propósito do que eu vim até vocês não foi batizar e criar uma escola de discípulos de mim, que vem até depois de mim. O meu propósito, o meu envolvimento, a minha dedicação era pregar o Evangelho, falar quem é Jesus. E esse pregar do Evangelho não é movido por sabedoria de palavra, ou seja, não era uma eloquência, uma performance, uma grande oratória que era apreciada pelo povo de Corinto, que o moveu a levar isso. Não, porque se ele estivesse buscando isso, a cruz estaria sendo anulada, porque era a performance retórica que estaria sendo buscada. Na retórica, geralmente há alguns elementos que as pessoas tentam para mover os outros. O mais básico é a da lógica, ou seja, um argumento que seja coerente. O outro é o que a gente chama de ethos, a grandeza do orador por si só, quem ele é. E o outro é o pathos, que seriam as emoções, o quanto você consegue fazer o público se envolver com aquilo. E era esse um problema que estava acontecendo no meio dos coríntios. Provavelmente por isso que uns se diziam, sou de Paulo, de Apolo, de Cefas, ou até mesmo de Cristo, porque eles queriam atrair os olhos para si, conquistar os corações da pessoa, e não para ensinar o Evangelho em si. Naquela época a oratória era tão forte que se dizia que não importa se está dizendo a verdade ou a mentira, desde que o discurso seja bom. Veja o quanto maníaco é essa informação. E era esse o problema que estava crescendo nos coríntios e estava gerando essa divisão. E nós precisamos entender que se queremos ser uma igreja que adora a Deus verdadeiramente, nós temos como função principal o de pregar o Evangelho. Não são outras coisas. Eu não estou sendo chamado aqui para fazer um discurso bonito, ou os outros irmãos que vão vir pregar aqui, não é para fazer um discurso bonito, nem um stand-up comedy, nem trazer conselhos do mundo da ciência, ou trazer histórias do mundo da fantasia, ou jogos, etc. O propósito é pregar o Evangelho. Essa é a nossa função como uma igreja. Podemos compartilhar de outros elementos da vida comum, sim, mas o ponto focal é Cristo. Lembra? Cristo como âmago da igreja. Esse é o nosso propósito. É por isso que Deus nos fez igreja. É por isso que Paulo foi aos Coríntios. Não foi para batizar em si e criar essa tradição. Foi para pregar o Evangelho. E não foi para pregar o Evangelho para dizer que tem uma boa oratória e ser aplaudido pela população. Foi para mostrar o efeito da cruz de Cristo em todo aquele que nele crê. Porque se fosse simplesmente para ser aplaudido pela sabedoria humana da palavra, ou seja, a habilidade retórica em si, a cruz seria anulada. O alvo se perderia. Lembra o propósito, a intenção? Isso se perderia. Então, o que é que nós temos que ter em comunhão em termos de pensar? Pregar o Evangelho. Qual deve ser a nossa intenção? Revelar o feito de Cristo na cruz. Esse é o nosso propósito como igreja. Amém. Tem algumas aplicações que eu gostaria de trazer, como sempre faço, Saber, sentir e fazer. O que nós temos que sair daqui à noite tendo como convicção de fé, que nós devemos saber como as nossas afeições, a nossa esperança deve se comportar diante do que foi comentado aqui, exposto aqui, e porque as nossas atitudes, o nosso amor prático deve realizar à luz disso. Primeiro, saber, O propósito de ser igreja está em compartilhar o feito de Cristo
por nós. A doutrina de que somente por meio de Cristo podemos ser salvos é o ponto focal de estarmos aqui reunidos e de agirmos como cristãos na sociedade. Esse é o propósito de ser igreja, compartilhar o que Cristo fez por nós. Se nós perdermos isso de vista, nós vamos estar sendo outra coisa, mas não igreja. Vamos ser uma comunidade terapêutica, vamos ser um clube de amigos, mas igreja, como Deus deseja que estejamos, estaremos falhando nesse propósito. Sentir. Devemos vigiar nosso coração a respeito da intenção do porquê servimos a Deus. Ou seja, o que te moveu a vir à igreja aqui hoje? O que te move a não vir na igreja nas outras programações dela? Isso tem que ser observado no seu coração. Há uma frase famosa de João Calvino que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o ídolo é tudo aquilo que nós desejamos tanto, mas tanto, que somos capazes de pecar para obter ou capazes de pecar por não ter obtido. Então perceba que até coisas boas como vir à igreja pode ser movido por uma paixão idólatra. Estou aqui para ser visto. Estou aqui porque eu tenho uma posição importante na igreja. Estou aqui porque eu quero ser abraçado pelos irmãos ou algo assim do tipo, ter os tapinhas nas costas, ter algum tipo de benefício. Se a gente estiver vindo para a igreja com esse motivo, a nossa intenção está equivocada. Era o problema que os da casa de Chloe observou na igreja em Corinto. Eles estavam se reunindo por status. Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Pedro. Eles estavam brigando entre si. Essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é servir e adorar a Deus. Aprender a palavra de Deus. Entender como relacionar essas verdades com o nosso dia a dia. Essa deve ser a nossa intenção. Se nós colocarmos outras coisas como motivação a vir à igreja, nós podemos acabar caindo em uma idolatria. Terrível, né? É possível estar dentro da igreja, servir na igreja e estar sendo idólatra. Por quê? Porque a intenção não está voltada a adorar a Deus, está em outras questões. E isso acontece, irmãos. Até mesmo em igrejas saudáveis, até mesmo em movimentos históricos cristãos saudáveis. Tá? Por isso que nós devemos vigiar no nosso coração a respeito da intenção, do porquê seguimos a Deus, servimos a Deus. Por fim, fazer. Devemos nos dedicar à manutenção de nossa unidade. Seja, fomos salvos pela fé. E é por essa fé que agora nós somos guiados. E cabe a nós, dentro das nossas atitudes, nos esforçarmos, termos uma dedicação em manter essa unidade. Então, em Corinto, os irmãos estavam brigando entre si por conta dos seus status. E o ensino de Paulo não é a briga, é a unidade que vocês devem focar. E nós devemos se importar então uns com os outros, não para sermos elevados, visto como alguém importante, né? Ter um certo cargo na igreja ou algo do tipo, receber algum benefício, mas deve ser para adorar a Deus. E isso é visto quando nós mantemos a nossa unidade. Então, ligar para os irmãos que não conseguiram vir, entenderam o motivo deles não terem vindo aqui, é uma forma de lutar por essa unidade. Estar orando um pelos outros, né? Os irmãos compartilham, muitos não estão podendo vir devido a essa gripe. Está orando, dizendo, orei por você hoje, estamos em oração. É uma outra forma de ajudar. Está se engajando na igreja, se comprometendo. Vou vir para os cultos de oração este ano, vou vir para as EBDs, vou vir para o culto dominical. É uma forma de lutar pela unidade. Porque lembra, é Deus que nos fez ser igreja. E se nós não valorizarmos isso, no fim das contas, vamos estar seguindo apenas uma mera cultura. Vamos estar despedaçando Cristo no meio de nós. Vamos estar fazendo coisas idólatras e não adorando o verdadeiro Deus. Por isso que devemos ter uma dedicação na manutenção de nossa unidade.
Amém. Vamos orar a Deus. Logo após, vamos encerrar o nosso culto. Senhor amado Deus, eu quero te louvar e agradecer por essa noite. Quero te louvar porque, mesmo com essas dificuldades, muitos de nós podemos vir hoje à noite aqui à igreja, sentar, ouvir da tua palavra, aprender a respeito do teu evangelho e ouvir palavras um pouco duras da parte do apóstolo Paulo, mas importante de ser ouvidas. Pai, nos ajuda a este ano de 2022 lutarmos e nos dedicarmos a essa unidade, a termos motivação e intenção real de adorar a Ti. Desperta em nós o interesse e o amor um pelos outros, para que possamos estar cuidando uns dos outros e adorando o Teu santo nome. Não deixe que os status, a preferência, uma mera cultura ou coisa do tipo, seja aquilo que nos mova a estar vindo para a igreja, mas realmente um desejo ardente de Te servir e Te adorar. Que possamos estar então encontrando essa unidade de pensamento, essa unidade de intenção para a glória do Teu santíssimo nome. Nos abençoa, nos esclarece as dúvidas, nos faz ter um amor prático, uma afeição real por Ti e compreender a Tua vontade revelada a nós por meio das Sagradas Escrituras. Abençoa, meus amados irmãos, nos dá uma boa semana, uma boa noite, é o que rogamos. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Chegamos no fim de mais um culto a Deus. Desejo uma boa noite a todos, né? E um bom momento de comunhão agora, após o culto. Fiquem na paz do Senhor Jesus.